Graça e paz, meus irmãos, aleluia. Mais uma vez nós aqui neste pequeno culto familiar. Eu juntamente com a minha inseparável esposa aqui, nessa quarentena tão abençoada. Hoje é um sábado. Estamos gravando aqui no aconchego do nosso quarto. Nossos vizinhos estão meio animados hoje, né? Então. Só uma graça. Né? Acho que estão meio entediados aí com a quarentena também. Põe um somzão no máximo ali e fica difícil da gente gravar ali fora. Mas louvado seja Deus que nós estamos aqui juntamente com os nossos irmãos aí para louvar e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo através da palavra de Deus. Amém? Com certeza Deus ele tem uma palavra para nós. Com certeza Deus ele tem o seu socorro. Com certeza Deus ele tem a paz que nós precisamos nesse momento. Amém? Que Deus, nossa oração é que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa guardar a sua casa, a sua família. Amém, que Deus Jesus. possa abençoar a sua vida neste momento. E que brevemente, essa é a nossa oração, brevemente nós podemos nos reunir novamente com total liberdade para cultuar e adorar o nosso Deus na casa dele, amém? Na igreja, em comunhão com os nossos irmãos. Então que Deus abençoe a sua vida e vamos hoje meditar na palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu vou ler somente o primeiro versículo, mas eu peço por gentileza que você medite no versículo, no capítulo todo aí no seu lar. Agora vamos unir a fé e vamos ler a palavra de Deus, somente o versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Amém? A palavra de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Graças a Deus. Irmãos, com certeza há muitos corações turbados nesse momento, né? Com certeza não só na nossa cidade, não só no nosso estado, mas no nosso país todo, nesse mundo todo. Há milhões, há milhares, talvez bilhões de corações que estão neste momento perturbados e turbados. Não digo somente por causa dessa epidemia que nos acomete, não é só por causa dessa enfermidade, mas por diversos motivos os corações se turbam, por diversos motivos os homens se perturbam. E essa perturbação é uma perturbação geral. Os pobres se perturbam, os ricos se perturbam, os adultos estão perturbados ou estão turbados, mas as crianças também estão turbadas. Aquele que não tem um trabalho está com seu coração turbado e inseguro. Aquele que trabalha demais também tem o seu coração turbado. Então hoje, os homens, a natureza humana, o ser humano, muitos de nós estamos com o coração turbado. É um momento difícil, é um momento que o mundo passa por uma grande perturbação e com certeza, como eu disse, há milhares de corações turbados. Esse capítulo, irmãos, é onde Jesus está em comunhão com seus discípulos. Ele está ali com todos os seus discípulos mais íntimos, mesmo com os 12 discípulos presentes. Ali fora desse lugar há uma trama. Eles estão tramando a morte de Cristo. Eles estão reunidos aqui no capítulo 14 numa quinta-feira. A quinta-feira que ele será preso. A quinta-feira que ele vai orar no jardim de Getsemane. A quinta-feira onde ele vai transpirar sangue. Uma quinta-feira onde seus discípulos não podem orar junto com ele. Não podem estar juntos. É uma noite difícil para Jesus. Ele está se preparando. Ele está na iminência de passar pela sua grande tribulação. Ele vai passar pela crucificação. É o momento que ele vai entregar a sua vida por nós. Ele sabe de tudo que acontecerá, aquilo que está por vir. Ele sabe as torturas que ele vai passar, as aflições que ele vai sofrer. Ele sabe que ele vai ser traído por um dos seus discípulos. Ele sabe que ele vai ser abandonado pelos seus discípulos. Ele sabe que ele vai ser cuspido, humilhado, que vão maltratá-lo. Enfim, ele sabe tudo o que está por vir. E ele está ali agora junto com os seus discípulos num momento único. Ele está se despedindo dos seus discípulos. O Senhor está confortando
os seus discípulos e ele confronta neste momento o orgulho deles. Nos capítulos antes você vê que Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele desmascara o traidor. Há uma preocupação entre os discípulos quando ele diz: um de vocês vai me trair. E o Pedro faz sinal para o discípulo João que está ao lado de Jesus, pergunta para ele: quem será o traidor? Quem vai trair? Então Pedro ali cochichando, fazendo sinal, né? Você já fez sinal para alguém? Falando com os olhos, já falou com os olhos, né? A gente fala direto, né? Até brigar com os olhos a gente briga, né? Coisa de casal, a gente já sabe, né? Então ali o Pedro faz sinal para o João perguntar. Então é um clima difícil. É um clima onde Jesus está lidando com traição, ele está alertando os seus discípulos, dizendo que eles nesse momento não vão poder seguir. Pedro ainda no momento diz assim: Senhor, ainda que esses te deixem, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. E o Senhor Jesus também dá uma dura palavra para Pedro: Pedro, você vai me abandonar. E Pedro afirma: Senhor, todos esses daí, Senhor, pode deixar o Senhor, mas eu, o Pedrão de Jesus, eu nunca vou te abandonar. Então o clima é um clima difícil. Era, como eu disse, a quinta-feira do Getsemane, a quinta-feira que ele transpiraria o seu sangue, a quinta-feira que Pedro negaria, a quinta-feira que ele seria traído por Judas com um beijo, a quinta-feira que ele seria preso. Diante de tudo isso, irmão, se você puder imaginar um pouco o que é estar debaixo dessa pressão toda, Jesus ali, Filho de Deus, ele é um ser humano completo e também Deus completo. A sua humanidade está ali, angustiada. Ele está ali vendo os seus discípulos naquela situação. E se você olhar bem para pensar, diante de tudo isso, quem deveria ser consolado era Jesus. Os seus discípulos, sempre o Senhor estava falando: olha, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, eu vou ser maltratado por causa de vocês, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Ele estava, embora vez ou outra, comentando com os seus discípulos, pelo menos ali com os discípulos mais chegados, mas eles não estão atentos a esses detalhes da vida de Jesus. E diante de tudo isso, os discípulos também estão com uma preocupação grande: quem de nós será o traidor? O Pedro: meu Deus, mas eu vou negar Jesus. E eles estão ali com seus corações perturbados, com seus corações turbados. E hoje, como eu disse, vivemos dias que as pessoas estão com os seus corações turbados. Vivemos dias de grandes preocupações. Todas as classes sociais estão preocupadas. Todas as religiões estão preocupadas. Todas as idades, os novos, os jovens, as crianças, os velhos estão preocupados. Então é um momento que o coração está aí, né, sendo assolado por uma tristeza que abrange talvez toda a nossa nação. E nada, o que pode impedir que essa tristeza entre também, invada os corações das pessoas? Como nós preparamos o nosso coração diante de tantas coisas, tantas notícias ruins, tantas perturbações que assolam a nação? Nós já se preocupávamos com corrupção, preocupávamos com violência, preocupávamos com o futuro de nossos filhos, e agora, ainda para ajudar, estamos preocupados aí com essa pandemia, com esse vírus, estamos preocupados com a crise financeira que vem depois. Então há muitas coisas que estão aí perturbando a nossa mente, perturbando a nossa família, perturbando a nossa nação, mas nós devemos manter o nosso coração a salvo. A palavra do Senhor vai dizer: de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Mas nenhuma tranca humana, não existe nada na face da terra capaz de deixar fora do coração essa tristeza. Mas há uma solução, irmãos. Amém? Louvado seja Deus, que o Senhor Deus, Ele nos dá a solução. A palavra do Senhor vai dizer no texto que citamos que Ele tem uma paz. A palavra do Senhor diz que Ele dá para nós a sua paz, não a paz que o mundo dá, mas uma paz que vem de Deus. E a paz de Deus é diferente, irmãos. A paz que o Senhor Jesus pode nos proporcionar, a paz que o nosso Deus pode nos dar, é uma paz duradoura, é uma paz incondicional. Amém? Os discípulos estavam tristes porque eles perderiam o seu mestre. Os discípulos estavam tristes
porque estavam envergonhados pelo seu egoísmo. Jesus estava a caminho da cruz. Jesus estava a caminho da traição e eles estavam preocupados. Quem de nós que vai trair o mestre? Quem de nós? Muitas pessoas nesse momento estão dessa maneira. Irmãos, é uma pandemia. É uma crise mundial. E muitas pessoas estão preocupadas apenas consigo mesmo. Você vê os embates aí na rede social? Uns dizem, tem que sair de casa, tem que acabar tudo isso aí. O outro já briga porque não tem que ficar em casa. Ah, se você sair para a rua, você vai morrer. Ah, se você ficar em casa, você vai morrer de fome também. Né? Um brigueiro danado aí. Pessoas estão se degradando, as pessoas estão egoisticamente olhando para si próprios. Irmãos, todos estamos sofrendo. Todos estamos sofrendo. Como eu disse, sofre o rico, sofre o pobre, sofre o empresário, sofre o trabalhador. Está sofrendo o que tem religião e o que não tem nenhuma religião. As crianças estão sofrendo, os idosos sofrem. Nós de meia idade estamos sofrendo. Nós precisamos abrir os nossos olhos, deixar os nossos problemas pessoais de lado e todos juntos buscar uma solução para isso. Nós cristãos acreditamos que a solução vem de Deus. Então é para você que é crente. Não perca o seu tempo discutindo em rede social. Não. Se você tiver que gastar o seu tempo, gaste em oração. Gaste lendo a palavra de Deus. Gaste clamando a Deus. Gaste proclamando o Evangelho. Gaste o seu tempo enviando mensagens de boas novas para as pessoas, porque é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de esperança. O mundo não precisa saber quem está certo. O mundo não precisa saber quem tem razão. O mundo não precisa saber disso. Mas o que o mundo precisa saber é que em Cristo há esperança. Que em Cristo há salvação. E você, cristão como eu, deve se preocupar em anunciar o Evangelho. É momento de testemunharmos a nossa fé. Não seja egoísta. Tem pessoas aí que estão preocupadas, irmãos, com o ovo de Páscoa que vão comprar. Alguém sabe onde tem tal ovo? Você vê, né? Por aí. Alguém sabe onde acha esse ovo? Tem pessoas que estão preocupadas porque hoje cozinhou o último arrozinho que tinha. Né? Tem pessoas preocupadas aí com a vida dos outros. Tem pessoas aí com tantas preocupações. Vamos olhar um pouco para a vida no geral. Vamos olhar para a vida dos nossos irmãos. Vamos olhar um panorama geral. Não podemos ser egoístas nesse momento. Os discípulos estavam ali perplexos pela traição de um deles, pela negação de outros e pela dispersão dos outros. Então, olha, o panorama da situação não era boa. Jesus ali, aconselhando os seus discípulos. Os seus discípulos estão ali preocupados, porque um ia trair, como de fato Judas traiu. O outro, também chegado de Jesus, ia negá-lo. E o resto ia ser disperso, iam fugir, iam se esconder. Bem, os discípulos estavam vacilantes na sua fé. O Senhor Jesus estava falando que ele sofreria, que ele padeceria, e o coração deles estava uma dúvida. Como assim o Messias, o Salvador, o Filho de Deus vai ser traído? Como assim o Messias vai ser preso? Como assim o Messias será humilhado e morto? Eles não entendiam muito bem isso. Eles foram entender esse mistério depois. O Senhor Jesus ressurge. O Senhor Jesus, no terceiro dia, no domingo de Páscoa, que será amanhã, o Senhor Jesus ressurge, aparece a eles. E mesmo depois que ele ressurge, ainda tem um Tomé. Eles contam, né, os discípulos falam para Tomé, e ele fala assim: eu não acredito. Se eu não ver ali e colocar a minha mão no dedo, meu dedo no furo, e a minha mão no lado ali, ferido pela lança, eu não vou crer. Então, você está vendo como é que eram os discípulos de Jesus. Mas ali, nesse momento então, que na verdade Jesus é que precisaria ser consolado e afagado pelos seus discípulos, mas ainda assim, o Mestre os consola. O Senhor Jesus os consola dizendo: não se turbe o vosso coração. E nesse momento, irmãos, onde o mundo está angustiado, nesse momento onde os nossos governantes não sabem direito o que fazer, neste momento onde a medicina não tem uma resposta para nos dar, é nesse momento onde a sociedade está perdida, não sabe bem o que fazer, é neste momento que ainda o Senhor Jesus continua falando para nós, falando para mim e falando para você: não se turbe o vosso coração.
Não deixe que essa tristeza invada o seu coração. Não deixe que essa crise financeira, essa crise de saúde, ela entre para dentro de você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E ele continua dizendo: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que promessa tão maravilhosa. Aleluia. Bem, o Senhor Jesus tem uma promessa para nós, e essa promessa é maravilhosa. Você, com certeza, falo para quem é pai, quem é mãe, você já fez uma promessa para um filho seu? Você já uma criança sua, um filho nosso, eles sempre estão pedindo coisa, né? Seu filho já pediu um brinquedo para você, um presente, e você, pela graça de Deus, pôde comprar esse presente, né? Vamos dar lá um presente de Natal, um presente de aniversário, e você compra aquele presente que ele quer, e você guarda para fazer uma surpresa. Já fez isso? Já? Hã? Isso é bom, né? A gente, como pai, fica mais ansioso do que o filho, né? Você fica ali, aí, não vejo a hora de dar esse negócio pra ele. A gente fica até querendo adiantar ali, dar o presente pra criança, porque a gente, como pai, como mãe, quer agradar o filho, sabe que ele vai gostar daquilo. E a gente fica ali, né? E quando entrega, é uma alegria, eu acho que maior até pro pai, né? Pra mãe que dá, do que pra própria criança que recebe, não é assim? Fica mais ansioso pra dar do que eles pra receber. O pai fica mais ansioso pra dar o presente do que a criança pra receber aquilo. E assim é Deus. O Senhor Jesus fez uma promessa. Eu estou indo, mas eu voltarei. Ah, irmãos, eu posso afirmar para você que Jesus, usando uma figura de linguagem, ele está ansioso para voltar. Aleluia. O Senhor Deus, ele tem visto o nosso sofrimento. Ele sabe que nós estamos sofrendo nesse mundo. Não só por essa pandemia, mas o mundo em si, o mundo está indo de mal a pior. O mundo está contra aquelas pessoas que querem ser honestas, aquelas pessoas que querem servir a Deus, aquelas pessoas que querem fazer a coisa da maneira certa. O mundo está sendo contra. É difícil hoje você ser uma pessoa honesta. É difícil você fazer as coisas da maneira correta. É difícil você manifestar a sua fé num mundo hoje frio e calculista. Então Deus, ele sabe de tudo isso. O Senhor Jesus entende tudo isso. E ele fez uma promessa de voltar. E eu posso dizer que o Senhor está ansioso pela sua volta. O Senhor está ansioso para vir nos resgatar. E Ele virá. Mas o que pode, irmãos, nesse momento, o que pode, irmãos, guardar o nosso coração? O que pode, irmãos amados, confortar um coração turbado? Primeiramente, nós confortamos o nosso coração quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo. Apesar das circunstâncias, apesar das enfermidades, apesar das dores, apesar das nossas lutas, quando nós confiamos, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, isso conforta o nosso coração. Como ele diz no primeiro versículo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então esse é o momento de nós confiarmos nas palavras de Jesus. O coração do homem que confia em Deus, ele não se entristece. Não é movido pelas circunstâncias, mas ele é movido pelo que está na palavra de Deus. Ele não é movido por uma promessa humana. Ele não é movido por um governo que muda. Ele não é movido por uma ajuda de custo que vem, não. O coração do homem de Deus é movido pela palavra de Deus. E nesse momento, o momento de crer no Senhor Jesus, de confiar na sua palavra. A palavra de Deus protege o nosso coração. Em segundo lugar, o que pode confortar o nosso coração nesse momento é saber que nós somos peregrinos, nós somos passageiros nesse mundo e o céu é o nosso lar permanente, porque o Senhor Jesus afirmou, ele prometeu que ele vai voltar para nos buscar. Amém. No capítulo 14 que lemos nos versículos 2 e 3 diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também.
Então a promessa de Jesus é nos dar esse presente tão maravilhoso que é morar na casa de Deus. É habitar na presença de Deus. Esse é o presente que Ele quer nos dar. Esse é o presente, irmãos, que o Senhor Jesus está ansioso para nos dar. Esse é um presente tão maravilhoso que o nosso Pai do céu não vê a hora de nos dar esse presente. Aleluia. Você tem um presente nas mãos do Senhor Jesus. Você tem uma promessa. Como eu disse, você que promete algo para os seus filhos, você fica ansioso para cumprir a sua promessa. Você fica assim alegre quando você consegue cumprir essa promessa. O nosso Pai do céu também está alegre por cumprir a sua promessa. O nosso Senhor Jesus está a caminho, irmãos, Ele está às voltas. Tudo isso que está acontecendo, essa enfermidade maldita, ela é prenúncio da volta de Cristo. É a palavra de Deus se cumprindo. Nós estamos próximos da volta do nosso Senhor Jesus. Nós estamos prestes a vê-lo, a ouvir a trombeta soar do céu. E nós, os crentes, seremos arrebatados segundo a palavra de Deus. Então há uma promessa. Sabendo disso, sabendo que o nosso lugar não é aqui, e nós estamos aqui de passagem, isso guarda o nosso coração. Isso livra o nosso coração do mal. Ou quem de nós, você aí, que mora de aluguel, você tem uma casa alugada, você precisa viver do aluguel. Você não faz reforma nessa casa, você não investe o seu dinheiro nessa casa, você só paga o aluguel porque essa casa não é sua. Pelo contrário, você se empenha, você se esforça para que você possa comprar a sua casa própria, porque lá você vai investir. É a mesma coisa. O homem que crê em Deus, ele simplesmente vive nesse mundo, mas ele não investe a sua riqueza nesse mundo. A palavra de Deus diz que o homem bom sabe retirar coisas boas do seu coração. A palavra de Deus diz que nós temos um tesouro. E a palavra de Deus diz que o coração do homem está aonde está o seu tesouro. Então, as pessoas que têm a sua riqueza aqui nessa terra, eles ficarão aqui nessa terra. Mas quem tem um tesouro no céu, está ansioso para encontrar esse tesouro. Então nós devemos viver aqui como peregrinos. Nós devemos viver aqui na esperança do nosso Senhor e Salvador. Nós estamos aqui numa esperança de salvação. Há uma promessa de Jesus. Eu vou preparar lugar e eu voltarei para que onde eu estiver, estejai vós também. Bem? Então o Senhor Jesus está ansioso para lhe dar esse presente tão maravilhoso, para vir nos buscar. Outra coisa que guarda o nosso coração, que livra o nosso coração de se turbar, de se entristecer, é saber que Jesus Cristo é o caminho para Deus. Ele nos leva para Deus, Ele nos mostra o Pai. O versículo 4 diz assim: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão através de mim. Alguns erroneamente afirmam, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, mas a palavra do Senhor garante que somente Jesus Cristo é o caminho para a salvação, é o caminho até Deus, é a ponte que nos liga a Deus, pois Ele diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem outro caminho, não tem outro intercessor, não tem outro Salvador. É através de Jesus que chegamos a Deus. É através de Jesus que chegamos à salvação. É através de Jesus que chegamos ao Pai. Também nosso coração não se turba, nosso coração não se entristece, porque nós sabemos que podemos buscar a Deus em oração. Esse é o momento de nós orarmos. Esse é o momento de nós buscarmos a Deus em oração. No capítulo 14 que lemos, o versículo 13 e o 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. São as palavras de Jesus. Então o Senhor Jesus afirma que nós temos um poder, que nós temos uma autoridade de dobrar o nosso joelho e buscar a presença de Deus
e pedir em nome de Jesus e buscar em nome de Jesus, e Ele vai atender a oração. Então, com certeza, Deus pode atender a nossa oração através de Jesus. E esse é o momento de nós se dobrarmos, de nós se entregarmos de corpo e alma a Deus e orarmos em nome de Jesus e clamarmos e pedirmos mais do que nunca para que Deus socorra a nossa nação, para que Deus socorra a nossa família, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Então esse é o momento. Se são palavras de Jesus, nós podemos confiar. Nós podemos pedir em nome de Jesus e Ele vai atender, Ele vai fazer para que o Pai seja glorificado. Então você aí, ore conosco, busque a presença de Deus para que o Pai seja glorificado através do milagre que Ele fará. Também podemos apacentar o nosso coração sabendo que nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Versículo 16 e 17 diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então você que crê em Deus, você que aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador, Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. Você é habitado por Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade que nós cremos. Uma pessoa da Trindade habita dentro de nós, porque todo aquele que recebe a Jesus, todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo. Então nós podemos ter o nosso coração guardado, livre da tribulação, porque nós temos o Espírito Santo. E a palavra do Senhor afirma que o mundo não conhece. Por isso nós somos incompreendidos, por isso muitas vezes nós somos perseguidos, por isso muitas vezes nós somos motivo de piada e chacota pela sociedade, porque eles não nos compreendem. Porque você é especial, você é habitado por Deus, você é habitado pelo Espírito Santo. E a palavra do Senhor afirma que o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele ora por nós. Amém? É um privilégio nosso. Desfrute de algo que é feito para você. O Senhor Jesus diz que eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo. E para terminar, irmãos, o nosso coração é guardado do mal. O nosso coração é guardado dessa tribulação. O nosso coração é livre dessa perturbação, porque nós podemos desfrutar da paz de Cristo. Versículo 27 diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Versículo 27 do capítulo 14. Eu vos dou, eu vos deixo, eu vos dou a minha paz. É a paz de Cristo, é só Ele que tem para dar. Irmãos, essa paz que o Senhor tem para nos dar, você não encontra por aí. Não se pode comprar, não se pode trocar, não se pode adquirir por um meio próprio, não é um título que nos garante essa paz, mas é a nossa fé. Quando nós cremos na nossa salvação, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Ele garante uma paz invade o nosso coração. Nós podemos descansar em meio a essa tribulação, em meio a essa crise, em meio a essa tempestade que o mundo está vivendo. Nós podemos ter paz, é possível ter paz. E essa paz, o rico não pode comprar, o estudioso não pode encontrar. Né? Essa paz é só Jesus que tem para dar. Então você, homem de Deus, você, mulher de Deus, pode receber algo. Não é um bem material. Hoje as pessoas, a gente fala, a igreja da televisão, né? Elas pregam um Jesus aí, um Jesus meio Silvio Santos, né? Um Jesus aí alegrão, um Jesus meio tiozão, que dá tudo para os outros, da casa, da carro, da porta aberta, isso e aquilo, né? Um Jesus aí que dá tanta coisa. Mas eu quero dizer para você que nessa noite eu estou pregando um Jesus Cristo que te dá a paz que excede todo entendimento, que te dá uma paz que o dinheiro não compra, que não é adquirido com uma casa própria, não é adquirido com um carro,
não é adquirido com um conhecimento, mas é uma paz que é dada pelo Senhor Jesus. É só Ele que tem para dar essa paz. E você pode ter, você pode receber essa paz em nome de Jesus. Aleluia, é uma paz, a paz vos dou. Não é como o mundo dá. As pessoas do mundo encontram sua paz, às vezes, uma paz passageira, no dinheiro, em uma festa, em uma bebida, numa droga, né? Num relacionamento. As pessoas buscam paz nisso daí, né? Buscam paz no conhecimento, no estudo. Tantos lugares que as pessoas têm buscado paz e estão loucos porque essa paz não se encontra por aí. Essa paz é dada de graça pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos mover as nossas forças, vamos mover o nosso entendimento para buscar em Deus essa paz. E Ele nos dá de graça através da fé. E Ele garante, como no versículo 27, nós terminamos com isso: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Amém? Porque Deus tem para você essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que só Ele tem para dar. Essa paz que foi garantida pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele foi morto. Ele foi sacrificado. Ele foi maltratado para que nós tenhamos essa paz. Amém, homem de Deus, mulher de Deus? Que Deus possa dar para você nesse momento essa paz que você precisa. E Deus com certeza tem isso que você necessita nesse momento. Você não necessita de uma cura, você não necessita de um bem material, de um emprego, seja ele qual for. O que você precisa em primeiro lugar é a paz de Jesus. Amém, Jesus. A palavra do Senhor afirma: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você busca o reino de Deus, você busca a paz de Deus, e Deus acrescenta na sua vida aquilo que lhe é necessário. Amém, Jesus. Deus conhece as suas necessidades e em Cristo Jesus Ele há de suprir todas. Amém? Você, como eu, nós temos muitas necessidades, mas eu confio em Deus. Eu creio que Deus vai suprir as nossas necessidades. Confie em Deus. Amém, Confia Jesus. na sua promessa. Aleluia. Porque se Jesus prometeu, é verdade. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um abraço, graça e paz.